Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma sessão do Quintas de Clique. Eu sou Luiz Pittinini, diretor de alianças e canais da Clique para a América Latina. Bom, primeiro espero que esteja todo mundo bem aí com as famílias, todo mundo em segurança, saudável, enfim, aproveitando esse tempo para repensar algumas coisas e sair dessa quarentena bem melhor do que a gente entrou. Falando um pouco sobre o Clique de hoje, sobre o Quintas de Clique de hoje, muitas vezes uma análise de dados precisa de recursos além de números, barras, linhas, gráficos, para ser amplamente compreendida. Contexto vale muito. E entre esses recursos que dão para a gente um contexto e que apoiam a exibição dos dados estão os mapas. A utilização desses mapas traz uma dimensão adicional que permite que o cliente amplie a capacidade de entendimento e, consequentemente, de tomada de decisão. No Quintas de Clique de hoje, o Guilherme Leite vai falar sobre um produto que aprofunda as análises gráficas com a utilização de vários recursos relacionados a mapas, que é o GeoAnalytics, e explicar os detalhes do produto, além de mostrar onde podemos encontrar informações adicionais. Antes de passar para o Guilherme, sempre vale lembrar que vocês podem fazer perguntas através da ferramenta de Q&A do próprio Webex, e essas perguntas vão ser respondidas ao final da apresentação. Também lembro a todos que o nosso canal de YouTube, youtube.com/clicktipsforpartners, já está com os vídeos anteriores de Quintas de Clique, inclusive os da última semana. Guilherme, está com você. Obrigado, Pete. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Pete, todo mundo que está participando da sessão. Bem-vindos a mais um Quintas de Clique. O tema de hoje, como o Pete comentou, é o GeoAnalytics. Na última sessão técnica que nós tivemos, o tema foi de um assunto bem recente, de um produto que estava sendo lançado, que é o Click Alerting. Hoje, o produto não é um produto novo, o GeoAnalytics já está há um bom tempo fazendo parte do Click, da integração com o ClickSense. E eu resolvi trazer esse tema, que é um tema que às vezes gera algumas dúvidas, tanto na parte de licenciamento, que está incluso, o que eu posso oferecer para o cliente, como às vezes o que eu posso aproveitar do GeoAnalytics na parte gráfica, como que a gente consegue utilizar não só um recurso que é um simples mapa, uma visualização, mas integrar essa visualização e os dados que estão no mapa com os dados do nosso modelo, dados que vêm além do mapa tradicional. Bom, para isso, essa é a nossa agenda de hoje. Eu vou começar passando os conceitos de GeoAnalytics, as características do GeoAnalytics Base, o server e o geocoding. Essa é uma dúvida que normalmente muitos parceiros têm. Passar rapidamente na parte de instalação e eu vou fazer algumas demonstrações com as operações. Iniciando pelo conceito, acho que é sempre importante a gente frisar a diferença do que é o mapping e a geoanálise. Uma coisa é você simplesmente colocar uma visualização, um mapa, uma divisão de estados dentro de um aplicativo. E outra coisa é você conseguir fazer uma análise em cima daqueles dados que já estão no seu modelo, que já estão no ClickSense, com os dados que estão no mapa. Então a gente combinar essas duas informações para o usuário. Na hora que ele está lendo as informações na tela, ele consiga ter insights de informações que ele nem esperava. E o GeoAnalytics, o que é e o que ele contém? O GeoAnalytics é um produto que vem incluso no ClickSense, no licenciamento. Eu vou comentar daqui a pouco com vocês. Algumas funções dele já vêm no licenciamento do ClickSense. É um produto que é instalado à parte, ele não vem no pack de instalação do ClickSense Server, por exemplo. Ele pode ser dividido em dois grandes blocos. Vamos dizer, a parte de visualização e a questão do conector. A parte de visualização, que a gente tem aqui à esquerda, é justamente conseguir mostrar as informações em mapas. Pode ser tanto um mapa geográfico, como às vezes uma planta de uma fábrica, por exemplo, de uma loja. Então é a parte de visualização do mapa. A gente pode usar tantos objetos padrões do ClickSense, como pode usar as extensões do GeoAnalytics. E a parte do conector, que é uma parte que eu acho que é bem interessante, é muito importante no Geo, é questão de você fazer operações com os dados que você tem ali no seu modelo, desde calcular uma distância, um tempo de percurso, uma rota, ou fazer agregação de N lojas que você tem, para depois conseguir jogar essa informação
dentro do mapa. E vou mostrar para vocês como é simples você conseguir fazer essas operações, tem um wizard para fazer isso, e não tem grandes segredos. Eu queria desmistificar um pouco essa parte também. E onde o GeoAnalytics é aplicável, essa parte de geoanálise? Eu diria que em todas as verticais que a gente tem, desde a parte de seguros, a parte de vendas, acho que é muito abordada, é sempre comum. A gente pode mostrar desde, por exemplo, aqui a questão que é o tema do momento, que é o próprio Covid, a parte de saúde. Então, você mostrar de uma maneira simples, naquele mapa, a população de cada local, a quantidade de pessoas que já pegaram, por exemplo, Covid. Então, você mostra de uma maneira muito mais fácil do que analisar numa tabela. Você consegue mostrar isso visualmente dentro de um mapa para o seu cliente. Toda a parte de logística, acho que também é um cliente em potencial. Você tem ali a sua cadeia de suprimentos, então você consegue olhar desde quais são as lojas que você tem, os fornecedores que você tem mais perto, a rota que você consegue fazer para suprir melhor essa questão de logística. E a parte de vendas, claro, você combina informações com outros dados. Você tem, por exemplo, suas lojas e as informações que você pega dos seus clientes, onde você tem o endereço desses clientes, e você consegue cruzar e ver que cliente está comprando em qual loja, qual o tempo de deslocamento em média e qual a região que você consegue atender com aquelas lojas. Então eu diria que todas as verticais a gente tem oportunidade de trabalhar com a parte de geoanálise, seja na parte de mapas e visualizações, seja numa parte de uma planta baixa, por exemplo, de um escritório ou até mesmo de uma fábrica, monitorar a quantidade de acidentes que eu tive em cada local e tudo mais. Passando pelas características do produto. Eu vou começar falando do GeoAnalytics Base. O que que é? Clientes que estão em User Model, seja em subscrição ou perpétua, têm direito ao GeoAnalytics Base, assim como também a instalação do GeoAnalytics Plus, que eu vou comentar daqui a pouco. Pode usar essa licença GeoAnalytics Base em múltiplos servidores de ClickSense ou seja, diferentes servidores podem consultar as informações que são geradas pelo GeoAnalytics. Os cálculos que eles fazem, que a gente faz com o GeoAnalytics Base, ele é online. Então, se eu vou calcular uma rota, por exemplo, isso é sempre feito online. O servidor tem que ter uma comunicação externa, uma comunicação com a internet. E um ponto interessante é que o GeoAnalytics Base, um cliente que tem o GeoAnalytics Base, ele pode instalar o GeoAnalytics Plus, que é um conector. Isso já está dentro do licenciamento. E o que, que é o GeoAnalytics Plus? Ele é um conector e você consegue fazer alguns cálculos on-premise, consegue consultar a base que você tem dentro da sua rede, um servidor, por exemplo, acessar os servidores locais, ou até mesmo um arquivo. E ele é interessante utilizar porque ele, inclusive, aumenta o tempo de timeout, que o padrão, quando a gente usa o conector do GeoAnalytics Base, é de 5 minutos. Usando o GeoAnalytics Plus, você já aumenta esse tempo de timeout. E é interessante, então, começar a utilizar. E o próprio tamanho do dataset que você vai trabalhar também já é um pouco maior. Então, só revisando, o GeoAnalytics Base, ele tem a possibilidade de instalar o conector, que é o Plus. E isso já vem incluso no pacote de licenciamento User Model por subscrição. Caso o cliente tenha mais necessidade, por exemplo, ele precisa fazer os cálculos e obter informações tudo offline, ou ele precisa de uma quantidade grande de cálculos que ele precisa fazer, existe a possibilidade de adquirir, então, o GeoAnalytics Enterprise Server. Esse, sim, não está incluso no modelo de licenciamento User Model, é um produto adquirido à parte. E você tem alguns recursos, características a mais em relação ao Base e ao conector do Plus, que é justamente a questão de GeoCalculations, você pode trabalhar isso offline. E quando o cliente já compra um servidor, uma licença de Enterprise Server, ele já tem a possibilidade, já inclui um ambiente de teste. Caso ele precise, além do ambiente de prod e de teste, ter um ambiente de homologação, de desenvolvimento, para trabalhar com essa parte de Analytics, ele pode adquirir a parte, esses servidores também, esse licenciamento. Mas por padrão ele já consegue ter o ambiente de prod e o de teste também. Outro ponto importante
que é também comprado à parte, é a questão do geocoding. Isso é algo que gera muitas dúvidas sobre o que é o geocoding, por que eu precisaria, por que meu cliente precisaria do geocoding. O geocoding faz uma operação que é justamente converter endereços que eu tenho. Então, se eu tenho uma base de dados de endereços dos meus clientes ou endereço das minhas lojas, em coordenadas, em lat-long, em latitude e longitude. O inverso também. Se eu tenho latitude e longitude, eu consigo trazer o endereço completo. Então, fazer essa consulta de coordenadas para endereço e vice-versa. Ele é um add-on, ou seja, eu consigo ter o meu Analytics Base. Então, sou um cliente que utilizo o pacote do Base, mas eu necessito fazer essa operação de transformação, eu posso adquirir a parte o geocoding. Assim como se eu sou um cliente de Enterprise Server, eu preciso fazer essa operação, eu tenho que adquirir o geocoding também. Então, é um produto que agrega ao GeoAnalytics. Como que ele é vendido? É somente em subscrição. Então, é uma subscrição anual. Quando o cliente compra, ele tem 1 milhão de registros, 1 milhão de consultas, ou seja, ele pode consultar até 1 milhão de endereços, por exemplo. E esse produto vai ser renovado ou após um ano, o cliente pode renovar, ou no término do pacote. Uma vez que ele já fez todas as consultas, já atingiu o limite de 1 milhão, por exemplo, ele pode adquirir um pacote adicional para poder fazer mais consultas. Tem algumas questões de boas práticas que eu começo a comentar mais para frente, que é justamente para otimizar e você não fazer tanto consultas desnecessárias, como você fazer consultas repetidas. Então, a parte do incremental, vou comentar um pouco mais para frente. Falando da operação específica que tem dentro do GeoAnalytics, é exatamente essas duas que estão aqui embaixo, o Address Point Lookup e o Point Address Lookup. A primeira é transformar um endereço em um ponto, latitude e longitude, e a outra faz exatamente o inverso. Então, passando todas as informações, desde o Analytics Base e o Analytics Enterprise Server, com a questão do geocode que pode ser utilizado nos dois, eu tenho uma tabelinha, que é uma tabela de comparação, o que eu posso fazer em cada um deles. Nessa coluna aqui, eu tenho o Analytics Base, e na última coluna eu tenho Enterprise Server. Então, aqui é interessante vocês manterem, isso daqui também tem no site da Click, na parte do Partner Portal, e aqui mostra toda a questão de o que pode ser feito em um e no outro. Por exemplo, você não consegue fazer o Location Lookup on-premise com o Analytics Base, o que você já consegue, e é uma das funções do Enterprise. Tem a questão de limites de consultas que você pode fazer de operações, são 50 mil ou 400 rotas em uma operação. Então, para o Analytics Base existe limite. Caso o cliente precise, ele pode adquirir o Enterprise Server, que já é limitado. E a questão do geocode é sempre importante frisar. Ele é um add-on para os dois produtos, vamos dizer assim, tanto para o Base, que já vem na licença de subscrição, como para o Enterprise Server. E o licenciamento aqui, um detalhe é por server no Enterprise Server, e aqui é o licenciamento por empresa. É o licenciamento que ele coloca na licença, adquire, e ele pode instalar em seu servidor. Lembrando que, em ambos os casos, tanto no Analytics Base como no Enterprise Server, o cliente pode fazer diversas consultas de diversos servidores ClickSense, por exemplo. Então, se ele tem um ClickView e um ClickSense, ele pode usar o servidor que tem o Analytics instalado, o Analytics Base, por exemplo, e conseguir fazer essas consultas com o conector, assim como no Enterprise Server. Então, não precisa ser de um único servidor ClickView ou ClickSense. E tendo todo esse conceito em mente, a diferença dos produtos, vem a parte justamente da instalação, como é que é instalado. Como comentei, o próprio Base vem no licenciamento de subscrição do ClickSense Enterprise, mas não vem instalado, não vem junto com o pacote de instalação do ClickSense. É uma instalação à parte que você precisa fazer. E essa instalação, o que você precisa fazer exatamente? Você precisa ir lá no site do suporte.click.com, na parte de downloads, e baixar esses instaladores. Você baixa um zip que tem as extensões que são usadas no GeoAnalytics. Baixa também o instalador do GeoAnalytics. Se você for usar o GeoAnalytics Plus, esse conector que já está incluso no Base, você tem que baixar um outro instalador. Exportando essa parte
das extensões, você descompactando as extensões, você vai importar essas extensões no seu ClickSense Enterprise Server. Lá através do QMC você importa, e uma vez importados você pode começar a sua instalação. E você instalando, ao final você tem que inserir, como mostra essa imagem aqui à direita, o serial number e o control number, para você poder colocar o seu ClickSense, seja ele o GeoAnalytics, seja o Enterprise Server, como o GeoAnalytics Base. Um ponto que é importante recordar hoje, as licenças que nós enviamos aos clientes, então os clientes novos, já vem como uma chave assinada. Então já vem com uma sign key. E aqui, nessa parte do GeoAnalytics, você não vai colocar uma sign key, você tem que colocar ainda o serial e o control number. Então, o que é preciso fazer? Quando o cliente for instalar, entrar no suporte.click.com, logar com a conta do cliente que adquiriu a licença do ClickSense Enterprise, por exemplo, e ali tem a parte de licenças, consegue ver todas as licenças que estão relacionadas àquela conta. E eles conseguem pegar tanto o Aleph dela, consegue pegar o serial number e o control number também, que ele vem por e-mail. Se alguém tiver uma dúvida como faz essa questão de obter o serial number e o control number, tem um vídeo no canal do Click Tips for Partners mostrando como é que é esse processo. Tem um vídeo lá em português que é bem simples de conseguir o control number. Eu deixei aqui um link, que é justamente um link com passo a passo de toda a instalação, o que precisa, a ordem que precisa ser feita. Lembrando que essa apresentação eu posso compartilhar com vocês sem problema nenhum, os parceiros. Quem quiser essa apresentação, precisar usar tanto para disseminar esse conhecimento internamente, como deixar isso como uma questão de conhecimento para vocês, só me mandar um e-mail que eu já encaminho depois da apresentação, não tem problema nenhum. E agora que a gente já entendeu a diferença do GeoAnalytics Base para o Enterprise Server, questão de conector e como que eu faço a instalação, já passei por toda a parte de licenciamento, tem a questão das operações que podem ser feitas com o meu GeoAnalytics. Como eu comentei lá no começo, o GeoAnalytics pode ser dividido em dois grandes blocos, a parte de visualizações, usando o mapa nativo ou extensões, e a parte de operações, que é um grande diferencial do produto. O que são essas operações? Tem diversas operações que a gente consegue fazer com o GeoAnalytics, como por exemplo, operações geométricas, onde você consegue verificar, eu tenho dois pontos, eu tenho um ponto que é a minha loja e outros pontos ali perto eu vejo qual que é o mais próximo que eu tenho daquela minha loja, então ele mostra a questão de rotas, eu consigo, se eu tenho um KML ou eu tenho ali um shapefile que tem um grande detalhamento no mapa. Então, por exemplo, é muito comum, às vezes tem a parte de agro, e eu tenho todo o detalhamento da fazenda ou da terra que a gente está analisando, e é um arquivo muito grande, eu preciso diminuir, não tem necessidade de ter todo esse detalhamento. Eu posso usar a operação que é o Simplify aqui, por exemplo, onde ele não vai ter todo aquele detalhamento, ele vai cortar e fazer o polígono um pouco mais simples. O que muitas vezes não atrapalha em nada na visualização, porque eu vou continuar tendo a localização correta dele. Então, pensando até no modelo de dados, quando a gente leva dados, a gente tem sempre que analisar a granularidade, vai mandar por dia, por hora, o volume de informações que a gente vai ter lá no nosso ClickSense. Essa parte de mapas, a mesma coisa, é sempre importante a gente ver a real necessidade do cliente que ele precisa para detalhar esses mapas. Se ele tem todo o detalhamento possível, ele pode simplificar a visualização desses mapas, deixando o aplicativo mais leve, processamento mais rápido também. Existem operações de agregação, como por exemplo o binning aqui, eu vou demonstrar para vocês, onde eu tenho diversos pontos no mapa, eu consigo criar um polígono, um hexágono, agrupando esses pontos, que fica mais fácil a visualização do que eu tenho de informações no mapa. Tem aqueles que são muito importantes, que é justamente fazer a parte de rotas e travel areas. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Então, rota é a questão que eu tenho dois pontos. Eu vejo qualquer rota de um ponto a outro, seja de bicicleta, de carro ou de caminhão. Isso é muito utilizado com as empresas de logística.
analisar a questão da rota, qual que é mais rápida ou qual que é mais curta, e comparar muitas vezes com o que a gente está trazendo no sistema de GPS lá do caminhão. A gente pode conectar, por exemplo, uma API no sistema, trazer os dados que ele foi passando na rota e comparar a rota que a gente tem aqui, que seria mais curta, com a rota que ele está utilizando, o caminhoneiro, e fazer essa comparação. Eu tenho N análises que eu posso ter nessa questão. A parte de Travel Errors eu vou mostrar para vocês, que é justamente o quanto eu consigo me deslocar em 5, 10 minutos a partir de um ponto. Eu tenho também as operações que chamam Lookup, que é, como eu comentei, tem a questão do geocode, onde eu tenho um endereço e eu busco qual é o ponto desse endereço no mapa, eu tenho a especificação de latitude e longitude, como eu faço o inverso também para trazer os endereços. Eu vou abrir aqui agora um aplicativo, justamente para mostrar isso na prática, como é que a gente consegue utilizar. Eu tenho esse aplicativo aqui do ClickSense, então estou usando meu ClickSense Enterprise. Eu tenho o Analytics instalado nesse meu servidor. E eu trouxe alguns dados que são públicos, que é da gestão urbana da Prefeitura de São Paulo. Então, eu deixei até aqui o link para quem tiver interesse acessar. Eu tenho o link da gestão urbana e eu tenho diversas informações que estão lá públicas, que a gente pode fazer download, justamente mostrando o que eles chamam de macroáreas, é uma das informações que eu utilizei, que é a divisão da cidade de São Paulo em distritos, como por exemplo o distrito do Butantã, toda a parte de as divisões de subprefeituras, então eu tenho todas essas informações aqui. E o que eu quero analisar nesse meu aplicativo é justamente a questão de parques que eu tenho dentro da cidade de São Paulo. Então eu fiz download aqui também dos parques que existem, dos que estão propostos. Eu tenho endereço desses parques. E eu quero combinar agora essas duas informações e ver o que eu consigo tirar de insight dos parques que eu tenho de São Paulo e quantos eu tenho, em que local eu tenho, como é que eles estão dispostos dentro da nossa cidade de São Paulo. Eu vou só colocar aqui o Excel para mostrar para vocês. Então eu tenho aqui o dado da subprefeitura, o nome do distrito, o nome do parque em si, a situação, se ele está em planejamento, se ele existe, e o endereço de cada um desses parques. Eu tenho também aqui, numa outra guia, os distritos informando qual que é a zona, se é zona leste, central, norte ou sul. Eu tenho informação aqui de população também, cada distrito, qual que é a área que ele cobre e qual que é a população e a densidade demográfica, que são os habitantes por quilômetro quadrado. Então, em cima dessas informações que eu peguei do site da prefeitura, eu criei algumas análises aqui para poder explicar essas operações de analytics e a parte de visualização também. Olhando o aplicativo, eu tenho aqui a contagem de distritos que eu tenho na cidade de São Paulo nesse último censo que foi realizado, que está no site da prefeitura. E eu tenho a quantidade de parques que estão na cidade de São Paulo. Aqui eu tenho tantos que já existem, já foram construídos, como os que já vão ser construídos, já estão em planejamento ou execução. E eu consigo reparar aqui nessa informação que nem todo distrito tem um parque. Então eu tenho, por exemplo, aqui 81 distritos com parque, e eu tenho aqui um gap de alguns distritos que não tem nenhum parque, não são atendidos de nenhuma forma para a população. Tenho aqui a média de habitantes por quilômetro quadrado. E agora eu quero tirar algumas informações, alguns insights dessa questão do parque, para justamente ver em qual distrito, em qual bairro eu tenho mais parques e como eu poderia atender melhor até a população. Neste gráfico aqui, à direita, eu tenho uma divisão de distritos. O tamanho da barra é justamente a quantidade de parques que existe. E a cor é a densidade demográfica, habitantes por quilômetro quadrado. E vejam que eu tenho alguns distritos com muitos parques, sejam em planejamento, execução ou já construídos, e tem uma densidade demográfica baixa, comparada a outros, por exemplo, que eu vou descendo aqui. Eu tenho Capão Redondo com 4 parques e uma grande densidade demográfica, ou ainda eu tenho aqui a parte de Jabaquara com apenas 2 parques e uma densidade demográfica alta, como eu posso ver aqui. Eu vou filtrar aqui um distrito específico, fazer análise, um distrito que é perto aqui até da minha casa, que é o distrito do Butantã. E vocês podem ver que neste mapa que eu tenho, eu tinha ali a divisão de cada distrito, e eu fiz um drill, eu entrei na informação, onde já tenho outras visualizações. E aqui eu usei outras operações
dentro do GeoAnalytics. Então, por exemplo, eu vou filtrar um parque específico, que é esse ponto conforme a legenda, e eu consigo ver aqui este parque, num deslocamento de bicicleta nessa área mais escura, quanto que eu consigo atender em 5 minutos. Então eu vejo a população que eu atendo em 5 minutos. E aqui nessa área um pouco mais clara, eu vejo quem consegue chegar no parque de bicicleta em 10 minutos. Então, até olhando aqui o distrito do Butantã, a gente consegue ver que nessa região central do distrito eu sou completamente atendido por esses parques, mas um pouco mais externo não é atendido por nenhum outro parque. Não existe nenhum parque para atender essa população. Outra informação que eu coloquei nesse mapa que é interessante, que é justamente a questão de rotas. Como eu tenho aqui a travel area, né, o quanto que eu consigo chegar de bicicleta em 10 e 5 minutos, eu tenho aqui alguns pontos que são as pessoas. Então eu tenho 3 pessoas nesse mapa e eu consigo ver em que parque que essas pessoas estão indo. Então eu vejo que tem uma pessoa que vai nesse parque da parte da Esmeralda, uma outra pessoa que tem que fazer essa rota para ir nesse parque. Ela dá uma volta maior, como mostra aqui que o clique de Analytics identificou, que é justamente porque tem uma rodovia aqui no meio, que é Raposo Tavares, então ele tem que fazer uma volta maior. Não é uma simples conexão ponto a ponto, é a rota possível de bicicleta. E eu consigo rapidamente ver também que eu tenho uma pessoa aqui que está fora até da zona de atendimento desses parques, que se desloca até o parque aqui de cima, quando eu tinha um parque muito mais próximo. Então, às vezes gera alguns insights, algumas perguntas, por que essa pessoa não está indo nesse parque? Se eu fosse colocar isso num ambiente de vendas, por exemplo, se eu tivesse N lojas aqui espalhadas no meu mapa e a informação dos clientes, eu poderia entender por que um cliente está se deslocando, indo para uma outra loja para comprar um produto. Por que ele não foi nessa loja que é mais próximo? Então, de repente, eu posso até verificar quando o cliente comprou e o que ele comprou e já cruzar com a minha base de estoque. Então, já vejo de repente que ele foi comprar esse produto porque não tinha estoque nessa loja, então já posso ter mais informações e mais insights na parte de distribuição, com a parte de logística e controle de estoque. Ou seja, eu saio de uma informação geográfica e posso ter diversos insights com diversas informações, diversas bases de dados para poder cruzar e responder perguntas do meu negócio com mapas e com a parte cruzando com os dados que o cliente já tem. Então aqui eu tenho, voltando aqui para o nosso exemplo, a informação dos parques e o quanto que eu consigo atender. E agora, como que eu fiz para criar essas informações, pensando num passo a passo, como que eu criei essas informações? Basicamente, eu tinha aqui minha base de endereço, que eu mostrei para vocês naquele arquivo de Excel. E o endereço que eu tinha é justamente a avenida e o nome dessa avenida, o nome da rua. E para colocar no mapa, eu precisava colocar um ponto no mapa. Então, eu transformei a minha base de endereços em latitude e longitude com o meu geocode, que eu vou mostrar mais para frente para vocês. Uma vez que agora eu já tenho a minha base de endereço de parques na cidade de São Paulo, eu queria fazer algumas rotas com algumas pessoas que eu tenho o endereço. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma pessoa, eu consigo traçar a rota com uma outra operação que eu tenho dentro de Analytics, que é exclusiva para rotas. Outra operação que eu utilizei é a parte de Travel Area, que eu consigo ver em um parque onde ele consegue atender em 5 ou 10 minutos, seja de carro, seja de bicicleta, nessa região aqui próximo ao parque. Então, mostrando um pouquinho mais na prática a parte do script, como que eu obtive essas informações, eu vou vir aqui para o editor de dados, e eu consigo ver que eu tenho a leitura do meu Excel, com o nome dos parques, o distrito que ele se encontra, a subprefeitura, etc. Eu coloquei aqui fixo o país, o estado e a cidade, porque essa é uma informação que eu estou exclusivamente da cidade de São Paulo. E agora eu preciso, por exemplo, calcular onde estão, qual a latitude e longitude de cada parque. Então eu tenho aqui à direita os meus conectores e eu tenho um conector do GeoAnalytics. Como que eu faço para calcular esse script todo complexo que eu tenho aqui? O que eu preciso fazer? Basicamente, eu tenho aqui as operações, então eu escolho qual operação eu quero realizar. Nesse caso, eu tenho um endereço e quero buscar um ponto, então vou usar o Address Point Lookup. Lembrando que eu estou usando aqui o geocoding, então a minha licença
ela tem o geocoding, eu tenho aquela questão de 1 milhão de registros. Caso o cliente não tenha, ou o parceiro não tenha, não é possível utilizar essa parte de address point lookup. Uma vez que eu falo a função, a operação que eu quero ter, eu simplesmente passo os outros parâmetros. Por exemplo, eu informo que as informações que eu quero ler vêm de uma tabela já carregada, que é aquela tabela, um Excel que eu carreguei aqui no script. Passo o nome da tabela que eu criei e passo aqui alguns pontos que seriam a chave. Então a minha chave aqui é o nome, cada parque tem um nome específico, o país, o estado, a cidade e o endereço, para poder ter essa localização. E falo que tipo de retorno eu quero ter, que é justamente um ponto dentro do mapa. Uma vez que eu clico aqui em Next, ele já cai nessa tela dentro do Wizard, que eu tenho aqui o nome do parque, as informações de latitude, longitude, onde fica esse parque, o endereço mais completo. E se eu quero trazer informação, ele já gera um script, eu simplesmente insiro no script. Uma vez que eu insiro no script, ele gera já esse código aqui para mim. Ou seja, não tem a necessidade de ter um conhecimento de como fazer esse código, não é nada manual. Você pode usar o próprio wizard do conector. E uma questão de boa prática é, uma vez que eu consultei esse endereço, eu salvo dentro de um QVD para não ter a necessidade de ler novamente essa minha base de endereço. Agora que eu já tenho o endereço dos parques, eu já tenho aqui latitude e longitude, eu começo a trabalhar com a parte de tempo de viagem, por exemplo. Então, é uma outra operação que eu posso criar. Eu venho aqui e seleciono que é justamente o Travel Area. E aqui eu informo de uma maneira bem simples, pensando em um ponto que eu tenho, que é o parque, o quanto eu consigo atender em, por exemplo, 5 minutos ou 10 minutos. Aqui eu passo como que eu quero atender, qual é a área de viagem que eu quero atender para aquele parque. Então eu passo 5 minutos. Como eu estou vendo parques, eu quero ver as pessoas que conseguem chegar de bicicleta nesse parque. Poderia selecionar também a pé, de caminhão, etc. Ou de carro. Uma vez que eu passo esses parâmetros, assim como eu fiz no Address Point Lookup, eu preciso informar de onde está vindo a minha fonte de dados. Onde estão esses dados que eu quero calcular o Travel Area. De uma maneira simples, eu informo aqui que através de uma tabela que já foi carregada, então eu tenho o nome das tabelas e dos campos também. Eu passo aqui os parâmetros, qual que é o nome da tabela e o nome dos campos que eu tenho, no caso a chave é o nome e o campo que eu criei, esse GeoPark Geometry. E vocês viram que eu copiei e colei aqui as informações. Essa é uma maneira prática de preencher aqui a parte do geocoding e a parte de Travel Area, qualquer operação que eu vou trabalhar, evitando um erro. Porque como é case sensitive aqui, se eu errar uma letra, ele vai retornar um erro aqui para mim. Então eu falo que eu quero ter a distância de bike em 5 minutos e falo como que eu quero plotar isso no mapa. No caso, eu quero um polígono, ou seja, eu quero mostrar uma área dentro do mapa que eu quero atender. Uma vez que eu insiro, eu caio naquela tela de Wizard também e coloco aqui dentro do meu script qual que é o meu Travel Area. Mais uma vez, gravei essa informação num QVD, porque não tem a necessidade de ler 2 ou 3 vezes essa informação cada vez que rodar o script. Depois que eu já li essas informações, eu posso simplesmente ler os QVDs que já foram criados para ter dentro do meu modelo de dados. Então, eu não vou precisar fazer mais essa consulta de operações, lembrando que tem o limite tanto do geocoding, por exemplo. Eu já vou otimizando esse limite, eu não vou utilizar 2 vezes, consultar o mesmo endereço e desperdiçar essa minha consulta. Outra operação que eu usei aqui também, que eu vou mostrar um pouco mais adiante, é a questão do agrupamento com o Simplify. Eu tenho ali o polígono de N distritos, então no meu mapa, voltando aqui para a análise, eu tenho os meus polígonos dos mapas. E agora vamos supor que eu quero agrupar esses N distritos aqui em zonas, seja uma zona central, a zona leste ou a zona oeste. O resultado final é exatamente essa daqui, onde eu tenho os distritos da cidade e eu fiz um agrupamento de todos esses distritos colocando uma zona, que no caso aqui é a zona leste, aqui zona oeste e zona central. Então,
eu agrupei N polígonos dentro de um único. E é justamente a questão, eu utilizei aqui o Simplify, que é uma outra função para agrupamento, onde eu passo quais são os polígonos que eu tenho, que é a área do distrito, e como que eu quero agrupar, que são as zonas norte, sul, leste e oeste. Também eu fiz isso através do wizard aqui do GeoAnalytics, então não precisa fazer esse código aqui todo na mão, posso simplesmente selecionar aqui qual operação que eu quero fazer e preencher os parâmetros para poder ter esse retorno. Uma vez que eu li, eu consigo agora até mesmo filtrar essa zona aqui, por exemplo, a zona leste, e depois observar os distritos que tem nela dentro da zona leste para poder fazer a minha análise. Aqui eu estou utilizando algo que é simples, que é toda a parte de distritos e zonas que a gente tem em São Paulo, mas eu poderia fazer outros agrupamentos. Caso eu tenha, por exemplo, trabalhe com vendas, eu quero ver a venda por gerente de cada área. Só que um gerente de cada área não tem, por exemplo, o gerente da região norte, exatamente os estados da região norte. Ele trabalha com alguns estados e algum estado da região nordeste, por exemplo. Então, é um agrupamento à parte que eu consigo fazer. E aqui eu consigo agrupar N estados, por exemplo, dentro da região daquele cliente. Não precisa obedecer uma composição que já existe hoje, uma composição geográfica de agrupamentos. Então, eu posso criar meu agrupamento aqui dentro. Caso vocês tenham notado, aqui onde eu tenho esse parque da cidade, eu tenho uma forma de visualização. E naquele primeiro que eu mostrei, ele é um pouco diferente, que é justamente a questão do uso das extensões. Quando eu trabalho aqui nesse primeiro parque, nesse primeiro mapa, desculpa, eu estou usando o objeto nativo do ClickSense, que é o objeto de mapas. Então, tem N configurações que eu posso fazer aqui e trabalhar com as minhas camadas de visualização. Mas eu também posso usar as extensões que você já baixa no pacote de instalação do GeoAnalytics. Então você pode trabalhar aqui, eu tenho as extensões e você vai habilitando de uma maneira bem simples, o usuário vai fazer isso, quais são as rotas, quais camadas ele quer visualizar aqui dentro do seu mapa. Então, eu posso trabalhar tanto com as extensões como objeto de mapa nativo. Outro aplicativo que eu queria mostrar para vocês, para falar um pouco mais de operações, é a questão, esse aplicativo aqui, onde eu tenho uma operação que é o Binding. O Binding, recordando, eu tenho, por exemplo, aqui N lojas, né, vamos supor, ou N centros de distribuições, e eu agrupo em um polígono, nesse caso aqui num hexágono, que eu vou especificar se eu quero uma região de 1 km, 1,5 km, etc. Ele faz um agrupamento automático para mim, o que facilita bastante na hora da visualização, eu conseguir ver de uma maneira prática esse agrupamento e já conseguir filtrar e entrar nessa região. Também é uma outra operação que a gente tem dentro do GeoAnalytics. Aqui nesse caso também estou usando extensão, mas poderia usar o mapa nativo para poder atender essa parte do binding também. Outra operação que eu acho que é bem importante e é muito utilizada é uma operação chamada closest, que é justamente ver o ponto mais próximo. Então, por exemplo, imagina que eu estou olhando aqui esta minha loja, que é o ponto em esse círculo, e eu tenho aqui N distribuidores que podem atender a minha loja. Então, pelo GeoAnalytics, eu consigo calcular de uma forma automática quais são os distribuidores mais perto que eu tenho. Então, consigo visualizar aqui no mapa que essa linha mais escura, até conforme a legenda, é o distribuidor mais longe e este daqui é o distribuidor mais próximo. Então, eu consigo, de uma maneira prática, visualizar quais são os pontos mais próximos. Então, aqui eu consigo depois tomar algumas decisões para ver se eu continuo com aquele fornecedor ou se eu tenho um centro de distribuição onde eu poderia ter um novo centro de distribuição para atender determinadas lojas. Enfim, tem N possibilidades que você consegue fazer com o GeoAnalytics e com essa operação que é o Closest. Voltando aqui para uma outra aplicação, eu só queria mostrar, até agora eu mostrei tudo dentro do ClickSense Enterprise on Windows, e aqui eu tenho nessa guia o ClickSense Enterprise SaaS.
Então, eu tenho aqui os aplicativos, no caso, alguns aplicativos de visualização. Tem esse que eu mostrei, que é o aplicativo dos parques de São Paulo. Então, vou entrar nesse aplicativo para mostrar que quando eu utilizo os mapas nativos, as visualizações nativas do meu ClickSense, eu consigo, sem problema nenhum, visualizar essas informações dentro do ClickSense Enterprise SaaS, dentro da nuvem da Click. Então, ele está até carregando aqui o meu mapa. E à medida que ele carrega, toda a parte que eu consigo navegar e verificar aqui esses meus mapas, ele traz exatamente as mesmas informações da mesma maneira. Lembrando que aqui eu não consigo utilizar, por exemplo, as extensões que hoje a gente tem no GeoAnalytics. A gente tem que usar as visualizações nativas. Um outro aplicativo que eu queria mostrar que é bem interessante, inclusive foi criado pelo Nilson, que é o arquiteto de soluções aqui da Click, é um aplicativo que mostra, ele pegou uma imagem, desculpa, que é a imagem aqui de um boi e mostra os cortes de carne. Então aqui era uma imagem, acho que era um PNG, se não me engano, e ele transformou essa imagem em algo que eu posso clicar e selecionar aqui dentro do meu ClickSense com o GeoAnalytics. Eu tenho então aqui, eu começo a trabalhar como se fosse um mapa, independente do que eu tenho aqui, eu tenho um polígono formando essa imagem. Eu consigo então trabalhar dentro do ClickSense, visualizar quais são, nesse caso aqui, os cortes de carne que eu tenho em cada região, como é que eles se chamam, consigo visualizar a classificação do corte, se é de primeira, se é premium, etc. De uma maneira bem simples no GeoAnalytics também. Tem até um vídeo no nosso canal do ClickTips for Partners que ele ensina como é que faz essa transformação. Essa é uma dúvida bem comum, às vezes eu tenho uma planta de uma fábrica, eu quero colocar essa planta dentro do ClickSense e eu quero poder selecionar cada região que eu tenho nessa fábrica para poder cruzar com as duas informações, seja o número de acidentes, seja a quantidade de máquinas, quantidade de energia que eu gasto por região da minha fábrica. Então, eu transformo uma imagem em algo que seja clicável, em algo que seja plotável aqui no ClickSense. Depois, se puderem dar uma olhadinha, também é bem interessante esse vídeo do Nilson. E aqui lembrando que eu estou no ClickSense Enterprise SaaS, então a navegabilidade, tudo que consigo fazer é exatamente a mesma em relação ao ClickSense Enterprise on Windows. Voltando aqui para a nossa apresentação, expliquei então as principais operações, eu tenho outras aqui que não vai dar tempo de cobrir, mas se vocês entrarem no nosso Help, tem bastante informações, tem explicação de cada uma delas, como é que eu consigo utilizar. E agora eu queria finalizar com algumas questões que são comuns e passar algumas dicas de melhores práticas para eu conseguir utilizar melhor o ClickSense GeoAnalytics, o GeoAnalytics. Questões comuns. Às vezes eu estou fazendo uma consulta em operação, ela está retornando erro, e justamente porque eu tenho que validar a minha base que eu tenho ali de informações, minha base de endereços, por exemplo, se todos os endereços estão preenchidos, se eu tenho todas as informações. Eu não posso ter um valor nulo, não posso ter um zero, eu preciso ter algo válido como um valor geográfico. Caso eu não tenha, eu faço uma ilha lógica, eu filtro os dados que eu quero consultar antes até de enviar a consulta. Outro problema que é muito comum é eu estou tentando criar pelo Wizard uma operação, por exemplo, de rotas, e retorna sempre um erro, fala que não encontrou aquela tabela, e é justamente pela questão de nomes. Como é que é extensível, tem que passar exatamente o nome da tabela, o nome dos campos e tudo mais. Então, sempre copiem isso num documento de texto, por exemplo, para depois colar na operação do GeoAnalytics. Outro ponto importante é sempre armazene essas consultas que vocês fazem em QVDs. Gere uma carga incremental das consultas que vocês obtiveram, tanto do geocode, de rotas e tudo mais, para você não ter essa necessidade de, toda vez que eu vou recarregar, consultar as informações online no servidor de rotas ou de geocoding. Outra questão comum, um problema comum que algumas pessoas têm, quando eu estou lendo um shapefile, eu tenho ali todas as informações dos polígonos, por exemplo, e na hora que eu vou ler essa informação, eu tenho um conector, o GeoAnalytics Plus, e eu vou ler um arquivo que está no meu servidor, dá um erro.
fala que o acesso foi negado. E é justamente a questão de deixar o arquivo, quando vem nas propriedades, desbloqueado, como mostra aqui nessa parte amarela. Também é bem comum que às vezes a gente para na hora da execução. Outra coisa que eu até comentei, que é a utilização do Simplify, que é quando tem um KML, um shapefile muito complexo, mostrando metro a metro qual que é o contorno e o polígono formado, por exemplo. E se eu não tenho a necessidade de carregar isso dentro do meu ClickSense, não tenho por que consumir processamento dentro do meu servidor, eu posso usar uma função e tirar um pouco desses detalhes. Então, ao invés de ter todas as linhas possíveis, ele vai traçar uma linha reta em alguns pontos, por exemplo, simplificando aquele polígono que antes eu tinha. E caso isso não atrapalhe em nada na visualização, na análise que eu tenho, é uma boa prática também fazer, tirar um pouco desses detalhes para não onerar tanto o servidor. A questão do geocode. Eu deixei até um link aqui que eu vou mostrar para vocês. Inicialmente, buscar sempre uma amostra de endereço. Então, se eu estou começando um projeto, vou utilizar o geocoding, não já carregar a base do cliente, que às vezes eu carreguei e por acaso algum campo está vindo com problema, eu já fiz ali 1000 consultas, já consumi daquele pacote de 1 milhão de consultas do geocode. Então, busque uma amostra de endereços, filtrem, nem que seja uma região, algo do tipo. E sempre armazenando em QVDs e só consultar os endereços novos, os endereços que acabaram de entrar na base. Porque, como está comentado aqui, conta sempre uma transação. Cada consulta que você faz, conta uma transação. Tem uma boa prática que é dividir essa tabela grande de consultas em blocos sequenciais. Eu deixei aqui um link da comunidade que o Patrick Nosron postou, onde ele mostra como que divide essa consulta de geocoding. Eu tenho até aqui o aplicativo, como que eu consigo otimizar essa consulta. Esse é o aplicativo do Patrick, por exemplo. Ele tem aqui todo o código do geocode, ele tem um exemplo aqui de alguns endereços específicos dos Estados Unidos. Ele mostra como eu consigo otimizar, já ler um QVD que já tem o resultado, que é o que ele chama de cache aqui, para buscar somente os novos endereços, e depois tem a operação em si, fazendo um loop aqui de consultas em blocos de consultas. No caso, ele coloca aqui em blocos de 100 consultas. Então, você vai passar 100 endereços de uma vez para poder consultar e assim por diante. É uma boa prática utilizar, até utilizar esse script aqui que ele deixou de exemplo, justamente para otimizar essas consultas, para não onerar tanto a base, consultando endereços repetidos, que às vezes isso acaba acontecendo. Bom, pessoal, da parte de Geoanalytics, era exatamente esse conteúdo. Como eu falei, tenho vídeos no nosso canal do próprio Nilson explicando como que eu consigo transformar uma imagem em algo que eu consigo inserir dentro do ClickSense. Tem um vídeo dele que é bem explicativo. E também tem os vídeos de sessões passadas em nossos canais. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem enviar e-mail ou postar também no grupo do LinkedIn. Pessoal, obrigado pela presença de todos aí, pelo interesse. O número de perguntas foi bastante amplo. Agradeço aí também ao Gui por montar esse conteúdo. Se vocês tiverem sugestões de temas, sugestões de assuntos que vocês acham que poderiam ser cobertos aqui nos Quintas de Clique, mandem para a gente, tá? E passo para o Guilherme agora para as considerações finais. Obrigado e um abraço. Bom, pessoal, eu queria só agradecer a presença de todos. Como o Pete falou, tiveram bastante perguntas, teve umas perguntas interessantes aqui. Vou verificar as que eu fiquei devendo para enviar para vocês. E se vocês tiverem casos, como até o Eric comentou, mandem no grupo do Latam, desculpa, do LinkedIn, sites que vocês tenham, públicos com análise de analytics, que é interessante, fica como case para mostrar para os clientes. Acho que é bem importante. E aí no final, depois também, quando eu receber os e-mails, envio a apresentação para vocês. Envio também esse aplicativo de cidades, que eu usei link público, também vocês podem utilizar. É isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, até a próxima.